E aí galera, me chamo Eu Bia me chamo Nicolas. e hoje nós estamos trazendo pra vocês pra reagir aqui no canal mais um vídeo lá do canal, você tá ligado? E o vídeo de hoje é o Pennywise do livro é nojento. Caraca, que título forte, né? Forte. Nojento em que sentido? Gore. Será que é gore? Será? Eu acho que é. Essa thumb aqui tá macabra, viu? Olha essa cara aqui toda preta e branca aqui do Pennywise. Galera, a gente dos livros, tá? A gente não sabe de muita coisa, assim. Nada, a gente não leu não. Mas quando eu digo muita coisa é porque a gente assistiu os filmes e finalizamos o seriado. Então deve ter 30, 40% do livro lá. Não é possível. Entendeu? Então, assim, nós sabemos que no livro, lógico que vai ser muito mais rico em detalhes e tudo certeza. mais. Para quem, né, é acostumado a escrever e a ler, meu amigo, eles têm que fazer toda a ambientação e a gente lendo tem que visualizar. Então, meu amigo, é o detalhe do detalhe do detalhe. Nos filmes, eu acho que o Pennywise tem um gorezinho, só que por conta da idade, eu acho que eles diminuem 10 centavos o rolê. Então, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch que tem live todo dia, às 18 da noite, às 10 da manhã. E hype o vídeo. Partiu pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Cara, se você acha que o Pennywise dos filmes já é assustador, nojento e perturbador, Ih. então você não faz ideia do que ele é nos livros, porque, sinceramente, o Pennywise criado pelo Stephen King é muito mais doentio do que qualquer coisa que chegou no cinema. Tem coisa ali que não foi adaptada e nem devia ser. Exatamente, mano. Nos livros, o Pennywise não é só um palhaço demoníaco que assusta criança. Ele é uma entidade antiga, cruel, que se alimenta do medo de forma explícita. É um horror muito mais pesado do que os filmes puderam mostrar. No vídeo de hoje, a gente vai expor todas as diferenças entre o Pennywise do livro, dos filmes e da nova série It Bem-vindos a Derry. Tudo que foi cortado ou Massa. simplesmente escondido do público. E, mano, o buraco é muito mais embaixo. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora. Cara, vamos lá. A verdade é que o Pennywise dos filmes foi pensado pra parte é funcionar boa, como essa um parte é vilão boa. de filme, né, mano? Ele aparece, assusta, faz o show dele e pronto. Tem começo, meio e fim. Agora, no livro, a lógica é completamente diferente. O Pennywise não precisa atacar o tempo todo, porque o que ele quer não é só matar, é quebrar a mente da criança antes disso. No livro, ele acompanha os personagens por semanas, às vezes até meses. Ele aparece num reflexo rápido no espelho, numa voz que ninguém mais ouve, numa sombra que some quando você vira o rosto. Tem momentos em que ele literalmente só observa, como no arco do Ben, que sente estar sendo seguido o tempo inteiro, ou da Beverly, que começa a ouvir risadas e sussurros dentro da própria casa num ambiente que já é abusivo por si só. E o mais pesado é isso, muitas vezes o Pennywise não faz nada fisicamente, ele deixa a criança viver, mas sempre com aquela sensação de que algo tá errado. O terror vira praticamente rotina, tem criança que no livro já tá mentalmente destruída antes mesmo de morrer. O medo não vem do ataque, vem da certeza que ele vai acontecer, só não agora. E isso é muito mais cruel do que qualquer jump scare que o filme apresenta. E quando você Com compara certeza. isso com os filmes, mano, a diferença fica absurda, porque no cinema o Pennywise quase sempre funciona assim. Ele aparece, se transforma, dá o susto o máximo possível e já parte pro confronto. A cena do projetor, por exemplo, ou a do banheiro com a Beverly, são impactantes, mas tem uma coisa em comum, elas se resolvem ali. Acabou a cena, acabou o terror. No livro não, o Pennywise se infiltra na cabeça da criança. O George, antes de morrer, já sente que tem algo errado naquele palhaço, mas não consegue fugir. O medo é construído aos poucos, camada por camada. Já nos filmes, o terror é imediato, mais físico, mais cinematográfico. Funciona pra assustar, claro, mas perde completamente essa tortura psicológica prolongada. O Pennywise dos filmes é um predador rápido. O do livro é um stalker sobrenatural que transforma a infância inteira num inferno antes mesmo de matar. Outra diferença gigantesca e que quem só viu os filmes nem passa perto de entender é como Pennywise não age sozinho no livro. Porque nos filmes, os adultos são basicamente ausentes, desligados, quase NPCs, tá ligado? Eles não veem, não ouvem, não participam. Parece que o mal existe só quando o palhaço aparece em cena. Mas no livro, meu amigo, a coisa é muito mais podre. O Pennywise influencia diretamente os adultos de Derry pra não agirem, pra fingirem que não estão vendo nada. A polícia ignora Assim, desaparecer. No livro, desculpa, no filme,
não tem essa noção. Agora, no seriado tem. No seriado eu acho que eles viram que não tinha tanto assim nos filmes, aí foram ajeitar. Porque, se eu não me engano, até muda a coloração lá quando o Pennywise tá fazendo com que os adultos, né, não tenham essa percepção de adulto, mas tipo assim, já é louco. Do mesmo jeito que até aquela criança que tava sendo perseguida e os meninos começaram a bater nele, os adultos assim, ó, tudo normal. E aí a menina que tinha chegado na cidade foi lá acudir. A mãe do Will, porque eles já estavam, tipo, naquele piloto automático de ia aceitar tudo que era de ruim. Já tava no domínio. Isso. No domínio do It, né? Exato. Conhecimento de crianças como se fosse rotina. Professores, vizinhos e pais percebem sinais claros de abuso e violência, mas escolhem virar o tipo rosto. assim, galera, a minha evolução pelo gosto do Pennywise aumentou estrambolicamente. Com a série, eu assisti né? os filmes, eu não gostava tanto. Galera, e eu falo isso desde o começo, de quando a gente... Antes da série, a gente começou a consumir alguma coisa de It, consumimos a série e vimos outras coisas relacionadas. Hoje eu acho que ele é sim uma das figuras de terror mais ameaçadoras de todas. Eu também acho. Antes eu achava... considerava, não, né? Zero. E agora, por conta de tudo que a gente já consumiu, cara, a percepção é outra. É outra. Um exemplo pesado disso é o pai da Beverly. Todo mundo sente que tem algo de errado ali, o clima é doentio, sufocante, mas ninguém intervém. A cidade inteira entra num estado de negação, e o mais assustador é isso, todo mundo sabe que tem algo de errado, só que o Pennywise empurra essa sensação pra debaixo do tapete. Ele não precisa aparecer com presas ou dentes, ele só precisa garantir que quando uma criança pede ajuda, ninguém vai responder. No livro, fica claro que o Pennywise não é só um monstro que mata, ele é uma força que transforma uma cidade inteira em cúmplice. Ele cria um ambiente onde a violência contra crianças vira normal, onde tragédias são esquecidas rápido demais. Pennywise não mata sozinho, ele usa Derry como arma. Cara, tem uma cena específica em It que sozinha já deixa essa diferença entre livro e filme escancarada, que é o assassinato do Adrian Mellon, porque muita gente viu It capítulo 2 e achou pesada aquela abertura, mas aquilo ali é só a versão cortada do que realmente acontece no livro. No livro de Stephen King, o Adrian não morre por causa do Pennywise, ele morre por causa das pessoas. O espancamento é muito mais brutal do que foi mostrado, ele é quase morto na frente do namorado, jogado da ponte como se já tivesse morrido, e enquanto ele tá ali agonizando, machucado, sem conseguir se mexer direito, é que o Pennywise aparece, e ele não aparece como um monstro correndo pra matar rápido, ele aparece pra zombar, pra fazer piada, pra seduzir o Adrian com aquela falsa sensação de ajuda, como se dissesse, eu posso acabar com isso pra você. O Pennywise literalmente se alimenta daquele momento de extrema vulnerabilidade, do ódio humano que já destruiu o corpo da vítima. E mano, a morte é lenta, consciente, cruel e acontece na frente da única pessoa que o amava, que é forçada a assistir sem poder fazer nada. Isso deixa claro que no livro o Pennywise não cria o mal humano. No filme, ele é só mais um vilão abrindo longa. No livro, o Pennywise é um predador oportunista que espera o pior momento possível pra agir. E essa cena do Adrian Mellon fica ainda mais pesada quando você entende de onde ela vem, porque no livro ela não existe só pra chocar, ela é baseada em um assassinato real. Stephen King se inspirou diretamente no caso do Charlie Howard, um jovem gay que foi espancado por adolescentes homofóbicos e jogado de uma ponte em Bangor em 1984. E quando você lê essa cena sabendo disso, tudo muda de peso. Não, com quando certeza. você compara isso em It capítulo 2, dá pra entender porque... Do mesmo jeito, galera, que quando a gente vai assistir um filme de terror, a gente fica assim, tá, é um terrorzinho. Só que quando tem aquela abertura assim, ó, baseados em fatos reais, você... Putz! Galera, não sei pra vocês, tá? Pra mim já pesa o clima. Pesa. Muda a percepção. Muda, velho. Muda, porque a gente não sabe o quão ruim o ser humano pode ser, tá? É, e até que ponto é ficção e o que é real. Verdade. A camada é mais pesada, o espancamento é mais curto, menos sufocante, e o Pennywise entra rápido demais, quase assumindo o protagonismo da tragédia. No livro, essa sensação é muito mais desconfortável, porque você entende que aquilo já aconteceu na vida real, que não é fantasia, que não é só terror, sabe? Pesado. Outra coisa muito diferente que muda completamente o tom de It é a forma como a coisa se manifesta, porque quem só viu os filmes sai com a sensação de que o Pennywise é basicamente o palhaço assassino, o rosto definitivo do
mal. E beleza, funciona pro cinema, cria ícone, vira marketing. Mas nos livros, meu amigo, o palhaço é quase um detalhe. Ele é só a forma mais recorrente, não a principal. A coisa se adapta Ela pode cirurgicamente se ao medo de cada coisa. criança. Com o Ben, ela parece como aquela múmia grotesca da história que ele leu na biblioteca, pingando gosma se desfazendo aos pedaços. Com o Rich, ela assume a forma de um lobisomem gigantesco, exatamente porque ele cresceu assistindo filmes de monstros na TV. Com o Ed, o terror vem como doenças, infecções, lepra, aquele homem nojento, explorando diretamente a paranoia de contaminação que a própria mãe criou nele. Cada aparição é feita sob medida, como se a coisa estivesse lendo a mente da criança e escolhendo a pior imagem possível. E quando você leva isso pros filmes, dá pra ver o quanto isso foi simplificado. O diretor escolheu centralizar tudo numa imagem só pra criar identidade visual e impacto rápido. Só que com isso, perde aquela sensação do livro de que o medo é pessoal, íntimo, feito sob encomenda, sabe? tá. Nos filmes, você tem Tá, assim, mas eu entendo demais focar só no palhaço. Porque, galera, querendo ou não, tem que ter o ícone do terror. Tem que ter, porque a gente já vem de Fred, Jason, tem que ter um novo Chuck. rosto, né? Tem que ter, velho. Tem que ter. Então, eu acho que foi É uma jogada de marketing. uma solução boa. É. E sem contar também que eu acho que sai mais em conta pra eles, né? Com certeza. Né, o CGI de monstro toda hora. Então aqui não, aqui é o ator, tem CGI, tem. Mas é uma roupa, é uma pintura no rosto, Exatamente. né? Acho que o custo é bem mais baixo. Na teoria, tá, galera? A gente não sabe de nada referente à produção e tudo isso. Monstro que assusta todo mundo. No livro, você tem um mal que sabe exatamente do que você tem mais medo e vira isso na sua frente. Aqui a gente entra talvez na diferença mais perturbadora de todas entre o Pennywise do livro e dos filmes, que é quando a coisa nem precisa matar diretamente, ela faz as próprias crianças se destruírem. Porque nos filmes, mesmo tendo aquele grupo do Henry, isso simplesmente não existe desse jeito. No livro, mano, o buraco é muito mais embaixo. O Pennywise influencia crianças a reproduzirem exatamente os abusos que sofrem em casa, como se o mal estivesse se espalhando de dentro pra fora. E o exemplo máximo disso é o Patrick, que talvez seja uma das coisas mais doentias que o Stephen King já escreveu. O Patrick não vira um monstro por causa do Pennywise, ele já é um sociopata infantil que mata animais, sente prazer em ver os outros sofrerem e não tem empatia nenhuma. E o que o Pennywise faz? Ele não corrige, não controla, não direciona, ele recompensa. Patrick se sente seguro em Derry justamente porque o mal maior reconhece o mal menor, e a morte dele é cruel e muito simbólica. Ele morre cercado por criaturas grotescas, exatamente como os animais que ele mesmo torturava, consciente de tudo que tá acontecendo, provando do próprio veneno. É o Pennywise alimentando o pior que já existe numa criança. Nos filmes, tudo isso é jogado fora. O Patrick vira só mais um valentão genérico, descartável, sem profundidade, sem horror psicológico. Nos filmes, isso nem sequer foi mencionado, sabe? E isso é o que torna o Pennywise do livro muito mais assustador. Ele não é só um assassino de crianças, ele é uma força que apodrece a infância por dentro, transformando vítimas em agressores e fazendo Derry gerar seus próprios monstros sem precisar do palhaço aparecer em cena. E mano, pra fechar, talvez temos a diferença mais importante de todas, que é o jeito como cada versão de It encara o fim do Pennywise, porque isso muda completamente o significado do personagem. No livro, o Pennywise nunca é tratado como algo que pode ser derrotado de verdade. Ele sente medo, sim, principalmente quando o clube dos perdedores começa a entender as regras do jogo, mas ele não compreende a derrota como um fim. A sensação que o livro deixa é até perturbadora. A coisa pode até ser ferida, enfraquecida, mas ela não pode ser derrotada, tanto que depois da batalha final, Derry simplesmente começa a se dissolver, a cidade é esquecida, os laços se apagam da memória, como se o mal tivesse entrado em hibernação. Não existe catarse, existe um vazio, a ideia de que aquilo pode voltar, ou pior, de que aquilo pode existir em outro lugar, com outra forma, em outra cidade. O mal em It é cíclico, ele não depende só do Pennywise pra existir, e isso torna o final do livro perturbador, porque ele não te dá conforto nenhum, ele te diz basicamente, vocês ganharam por enquanto. Só que pros filmes, o discurso Caramba. muda completamente. Em It capítulo 2, o Pennywise é humilhado, encolhido, reduzido a uma criatura patética que implora pela própria vida antes de morrer. É um final fechado, direto, quase perfeito. O mal é vencido, os personagens seguem em frente. Nós saímos do
filme aliviados. Funciona como espetáculo, claro, mas transforma uma entidade cósmica num vilão descartável. E a série It Bem-vindos a Derry entra pra provar isso. O Pennywise sabe que vai ser derrotado. Na cena do episódio final, quando ele aparece preparando o terreno décadas antes dos eventos do filme, fica claro que ele entende que vai ser derrotado pelo Clube dos Otários. E é justamente aí que o livro se separa de vez dessas versões, porque no livro o Pennywise entende que aquele ciclo vai acabar, que aquelas crianças, especificamente aquelas, vão conseguir enfrentá-lo, mas isso nunca é tratado como um fim do mal, é só o fim de uma rodada. No fim, é por isso que o Pennywise dos livros é infinitamente mais perturbador do que qualquer adaptação pro cinema ou streaming. Ele não depende de jumpscare, não depende de cena impactante, não depende nem de aparecer. Ele age no tempo, na mente, no suspense. O Pennywise do livro não termina quando os créditos sobem, ele fica com você. E quando uma história de terror começa a se confundir com a realidade, ela deixa de ser só entretenimento e vira algo realmente perturbador. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu da hora. nossa análise, se Ficou da inscreve hora. no canal e comenta aí embaixo se você sabia dessas diferenças. Exatamente, Ricardo, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera! Rapaz, ficou Gostei bem do vídeo. mais macabro. Gostei do vídeo e deixa claro, né, que é como se fosse outra coisa. Não, com certeza. Né? Com certeza. A experiência. Gente, é sério, eu vou ler esses livros, porque Dá vontade, né? cada dia que Dá passa, vontade. cada dia que passa, aumenta a minha vontade. Hoje a vontade aumenta. Com Antes certeza. não. Antes não, tá? Antes não tem nem perigo. O que despertou na gente, né, essa vontade foi a série mesmo. Foi. Porque os filmes em si, não. Não. Os filmes não me despertaram Galera, isso. eu nem gostei dos filmes. Porque, tipo assim, rapaz, Não. uma entidade cósmica derrotada daquele jeito, Não. assim, Não. eu não curti tanto. Não. Pela série, é muito mais macabro. E lógico que todos esses outros vídeos que a gente tá trazendo e consumindo, tipo esse daqui, passando as cenas do filme com a narração dos meninos aqui, eu fiquei com medo por conta que hoje a gente já entende um pouco mais sobre essa entidade cósmica. Sim. Antes eu não levava nem tão a sério não, mas revendo, com todo o conhecimento que a gente tem e mais essa narração, cara, ficou da hora. Ficou massa, pelo amor de Deus. Mas galera, já deixa aí, será que você leu o livro? Será que quando foi anunciado que iria sair o filme, será que você ficou hypado e depois ficou um pouquinho decepcionado porque não conseguiram adaptar 100%? Será? Já deixa aí nos comentários. Show, então, galera. É isso, estamos por agora. Até a próxima.